Olá, povo de Deus, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, quarta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 13, de 1 a 8, Marcos 6, de 14 a 29. Irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a elas alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Temos hoje os 8 primeiros versículos do último capítulo da carta aos Hebreus. Lembrando a todos os membros da comunidade que o amor de Deus é permanente e certo, o autor dá recomendações concretas para um relacionamento baseado nos princípios cristãos mais importantes: perseverança no amor fraterno, hospitalidade, fidelidade na relação conjugal, vida despojada, sem apego ao dinheiro. Lembra ainda que ajuda aos presos e a outros que estão em situação de sofrimento como maneira de abrir-se aos que estão em situação mais vulnerável. Argumento importante é que todos formam conosco um só corpo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, por toda a eternidade. Essa frase é muito sugestiva, mas não isenta de ambiguidades, pois Jesus não é estático, e sim dinâmico. Está mais no futuro que no passado. Como faz a tradução latina, Christus eri hodie et ipse in secula. Ipse significa ele próprio, mesmo que se manifeste de diversas formas, e não significa idem, como se fosse o mesmo, no sentido de alguém ou algo que em nada muda, que não expressa nada de novo. Jesus Cristo é um mistério inesgotável. Cada vez que fazemos nossa aproximação de sua pessoa e sua prática, nos surpreendemos com coisas inteiramente novas, inéditas. Entendendo isso, a frase Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade ganha um sentido forte de atualidade do mistério do Cristo em todos os tempos. Marcos 6, 14 e 29. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João, colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia.
Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes na Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. A narrativa do martírio de João Batista em Marcos é mais longa que nos outros evangelhos e compreende prisão, acusação, denúncia corajosa do rei pelo profeta, trama de Herodíades que usa Salomé, fraqueza de Herodes, sentença de morte e execução da mesma. Nosso texto começa dizendo que Herodes Antipas mandou prender João Batista em Maqueronte, onde o mandou executar. Às vezes tem-se a impressão que o martírio de João Batista se deveu apenas como vítima da vingança de uma mulher irritada. Porém, João Batista, com seu movimento, atraía muita gente e preocupava o poder. Por isso, a narrativa de Marcos acentua: finalmente chegou o dia oportuno para matar João Batista. E esse momento transformou o banquete de Herodes no banquete de morte, e que nunca mais vai dar sossego à frágil consciência do rei assassino, que passará a viver atormentado. Agora, não é um fantasma de João Batista que mexe com a cabeça do rei, e sim a presença libertadora de Jesus. Herodes, sabendo da fama de Jesus que se espalhava, disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, colocá-lo acorrentado na prisão. Segundo se depreende da narrativa de Marcos, o martírio de João equivale à liquidação do seu movimento, indicando que a comunidade cristã criada por Jesus era completamente nova, ainda que conservasse a memória veneranda do maior de todos os profetas. Os poderosos podem até passar a imagem de gente que não se importa com a morte do inocente, mas muitas vezes recorrem a caminhos escusos a fim de se livrar dos fantasmas que eles produziram. Uns recorrem às drogas ou a qualquer outra dependência química. Outros aumentam ainda mais suas perseguições, como se o cadáver de um novo inocente retirasse de sua memória a imagem do cadáver anterior. Uma pessoa com o mínimo de sensibilidade humana, o que não sente frente aos corpos famélicos dos Yanomamis nos dias de hoje. Para justificar somente muita droga, muita cachaça ou muita ideologia sanguinária para tranquilizar uma consciência dessas. A cabeça de João Batista numa bandeja deve nos lembrar de inúmeros corpos sacrificados pelo poder que só pensa em exploração e acumulação. O sangue dos mártires é semente de uma nova sociedade e de uma nova igreja. Um beijo no seu coração.